gravação. Quando começar a gravação, aí a gente... Pronto. Bom, iniciando então a gravação, né? Eu vou fazer uma pergunta, então, ao... Antônio, abra para mim a sua câmera, por favor. Vou fazer uma pergunta para você. Diante do texto bíblico, da narrativa bíblica, né? Acredita, né, que, por exemplo, um povo babilônico, ao perceber a diferença gritante entre a atitude de, vamos dizer assim, de Daniel e seus amigos, com a atitude que eles tinham, você acredita que isso pode interferir no processo, vamos dizer assim, de crença que as pessoas têm ou tenham? O que você acha disso aí? Eu acredito que interfere sim, pelo fato que Uhum, Daniel demonstra que aquilo que ele acredita, a cosmovisão que ele tem de mundo, de sociedade, norteia aquilo que ele faz. E eu acredito que pode alterar sim, como tendo como exemplo o fato que Daniel e seus amigos se abstêm de comer as mesmas comidas e bebidas que o povo babilônico comia e bebia, por causa de uma cosmovisão dele, que isso era comida de ídolos, coisa que ele não poderia comer. E isso influencia ok. o chefe dele ali a ver se, opa, ele pensa diferente do que eu. Ele tem uma cosmovisão diferente da minha. Uhum. E aí a gente vai ver o seguinte, né? Não sei se deu para entender no texto, é que, veja, diante do, vamos dizer assim, da determinação do rei, né? Os astrólogos, eles ficam limitados na sua ação, mas ao mesmo tempo eles começam a ter medo, né? E aí você vai ver uma outra, vamos dizer assim, uma outra visão, que é a visão de Daniel, que ele não, é assim, ele pede também um tempo ao rei, e olha que os astrólogos, eles estavam, vamos dizer assim, é claro, eles estavam querendo ganhar tempo, né? Só que eles sabiam que, mesmo ganhando tempo, eles não iam conseguir, vamos dizer assim, dar uma resposta clara e evidente ao rei. E aí você tem Daniel, né? Que vamos dizer assim, a primeira atitude dele é: Arioque, vai lá dizer para ele, né, que eu vou tentar. Mas ele chama os amigos e diz assim: olha, vamos orar para que Deus revele. Então veja, você tem uma mudança muito drástica, né, entre as cosmovisões, porque você fala imediatamente, né? E a outra, você pede tempo e clama a Deus, você não faz por si mesmo. Então, é sobre essas questões agora, então, que a gente vai trabalhar. Então, agora a gente já está preparado para trabalhar, a partir desse contexto, né, apresentado. Não sei se... Vamos lá. Então, o que essa narrativa bíblica ensina? Primeiro, nós temos 3 perguntas e, ao final, a gente vai tentar responder essas perguntas. Primeiro, em quem a confiança deve ser depositada? Que diferenças são identificáveis no contexto das cosmovisões? E se é possível ver a presença da cosmovisão em ação. Então, veja, a cosmovisão não é algo também que você tem e não usa. Muito pelo contrário, toda vez que você assume uma cosmovisão, essa cosmovisão ela vai te ajudar nos posicionamentos. Então, veja só, diante da narrativa, né, a palavra-chave é atitude. Então, se a gente for, vamos dizer assim, atrás, né, de uma palavra-chave que norteia a narrativa,
essa palavra é atitude. Atitude revela posicionamento. Então, toda atitude, né, ela é uma ação em movimento. Nenhuma atitude é uma atitude passiva. Atitude sempre ela exige uma ação em movimento, porque as atitudes elas são reveladoras das crenças. E por ela ser ela ser uma reveladora da crença, então ela vai dizer exatamente aquilo que eu creio e aquilo que fundamenta essa minha crença, ou seja, qual é os pressupostos que fundamentam o meu agir. E esse meu agir não é um agir, vamos dizer assim, pautado num achismo, mas é numa certeza, numa convicção. Então, veja, tanto a cosmovisão babilônica quanto a cosmovisão bíblica ou do povo de Judá, nós vamos ter posicionamentos que vão manifestar a crença. Ou seja, vai dizer assim, olha, nós agimos assim, pensamos assim por conta disso. E é certeza que para eles aquilo está correto. Então, o que eu quero dizer, né, é que muitas pessoas, vamos dizer assim, elas aceitam uma cosmovisão e essa certeza que essa cosmovisão dá, ela não é vamos dizer assim, ela não tem uma base sólida. Por quê? Porque ela, às vezes, está firmado naquilo que é aparente, não naquilo que de fato é. E a cosmovisão, né, quando ela nos dá, vamos dizer assim, uma visão clara daquilo que é, ou seja, respostas claras, né, sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente defende, então essa cosmovisão, ela nos ajuda a tomar decisões e decisões mais acertadas. Então, veja, a cosmovisão, né, ela influencia a nossa mentalidade também. E essa mentalidade, ela gera o quê? Ela gera comportamentos, ela gera valores, ela gera costumes, e ela, na verdade, ela norteia, né, essa caminhada desse ser humano, vamos dizer assim, diante dos desafios, diante das incertezas. Bom, as cosmovisões, então, elas vão assumir, né, vamos dizer assim, uma ação em diferentes contextos, né, contextos políticos, contextos religiosos, contextos artísticos, inclusive, né, se a gente quer saber como é que um povo pensa, a gente procura as suas obras de arte, a gente procura as letras das músicas, a gente visita o museu. Aí você vai dizer assim, mas por quê? Porque o pensamento artístico vai identificar, ou ele vai dar evidências de como é que aquele povo, vamos dizer assim, ele aceita como valores e valores que são defendidos naquela sociedade. Então, hoje, né, se a gente for observar as letras de música, né, se a gente for observar as obras de arte, nós vamos ver que tem um pensamento ali muito presente, né? E para isso, eu vou deixar para a aula da semana que vem, na qual a gente vai trabalhar com a questão da pós-modernidade. Então, o pensamento da pós-modernidade a partir de algumas obras, tá? Bom, então a gente vai ver o seguinte, que a cosmovisão no âmbito político, ele vai dizer qual é a base do governo, quem é que sustenta o governo, quais são, vamos dizer assim, quais são os critérios de poder defendidos por esse governo. Então, se esse governo ele não está fundamentado no Deus Criador, ele vai estar fundamentado em quê? Né? Então, veja, ele vai estar fundamentado em qualquer outro pressuposto, que pode ser um pressuposto social, pode ser um pressuposto de domínio, pode ser um pressuposto da imposição, do cerceamento da liberdade, né?
vai ter também a questão religiosa, como é que essas pessoas, vamos dizer assim, elas se posicionam diante daquilo que é religioso. E aí você vai observar, né, que existe, por exemplo, essa necessidade de entender os mistérios. Então, vai ter cosmovisões que vão entender, ou melhor, que vão querer compreender os mistérios através dos astros, através das energias, através de outros instrumentos. Por quê? Porque o mistério é algo que o ser humano sempre teve curiosidade. Como também, né, vai ter cosmovisões que vai dizer, olha, aquilo, quem domina o mistério, quem tem o poder sobre o mistério é Deus. Então, ele revela se ele quiser. Então, aquilo que ele revela, a gente, na verdade, conhece. Aquilo que ele não revela, a gente continua desconhecendo e confiando que ele tem o poder sobre aquilo que é mistério, né? Então, veja, são posicionamentos diferenciados, são atitudes diferenciadas, né? Bom, Camper vai dizer o seguinte, que Deus é soberano, né, sobre todas as instâncias e que todas elas, não só a religiosa, estão no mesmo nível de importância e que Deus tem leis, vontades e decretos para cada uma delas. O que isso significa? Significa que, na perspectiva, né, bíblica, da cosmovisão cristã bíblica, né, não existe hierarquia entre as dimensões da vida. Então, não existe, por exemplo, a supremacia do religioso sobre o político, sobre o artístico, sobre o físico, ou seja, o material, sobre o emocional. Não. Todas elas são observadas com o mesmo grau de importância e de relevância. Por quê? Porque nelas nós podemos encontrar princípios, né, que foram estabelecidos pelo próprio Deus. Porque Deus não nos compartimenta, ou seja, nós não somos fragmentos, nós somos uma totalidade. Deus nos fez em totalidade, não em fragmento. Então, a gente não é, por exemplo, partículas quebradas, mas nós somos o quê? Nós somos uma unidade em Deus. Então, por quê? Porque nós temos esse DNA de Deus, né? Imagem e semelhança de Deus. E por a gente ter essa imagem e semelhança de Deus, tudo aquilo que a gente pensa, vamos dizer assim, em relação a esse Deus soberano que criou e que governa todas as coisas. Então, é por conta disso, né, que a gente vai encontrar lá no texto, né, a necessidade de Daniel fazer o quê? Fazer esse clamor, esse pedido para que Deus pudesse revelar o mistério. E quando Deus revela, ele não fala assim, veja só como Deus faz, né? Ele levou em conta o meu pedido, eu sou aquele que falo, né? E que tem uma ligação direta com esse Deus. Então, eu sou o instrumento dele para que ele possa fazer grandes coisas. Muito pelo contrário, ele não tem essa atitude. A primeira atitude que ele tem é de glorificar a Deus, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo a sua autoridade sobre todas as coisas. Então, quando a gente vai, na verdade, perceber, né, o hino, para mim é um hino, né? O hino de Daniel, a gente encontra nesse hino a sua cosmovisão bíblica, bem presente, a cosmovisão do Deus que governa, do Deus que é soberano, do Deus que é criador e que tem o domínio sobre tudo e todos. Ele vai dizer, olha, seja bendito o nome de Deus. O que é isso? Ele começa a dar glórias a Deus. Então, a atitude dele é uma atitude doxológica, né? E aí ele vai dizer assim, olha, para todo sempre, ou seja,
Então, eu dou glórias a Deus eternamente, continuamente, porque porque ele é dono da sabedoria e também do poder, ou seja, existe força nele, e essa força vamos dizer assim, é aquela que me move, aquela que me ajuda a me manter vivo, né? E em segurança, porque eu sei que ele vem ao meu socorro. Aí ele vai dizer, olha, Deus é tão soberano e ele tem um governo sobre todas as coisas que ele muda os tempos, as estações, ele remove e estabelece os reis. E aí, veja, ele vai dizer o seguinte, que tudo que acontece, né, na vida, tem a autorização de Deus. É Deus que está acima de todas as coisas, ele tem um controle de toda a história, de toda a vida. E aí vai dizer, é ele que dá sabedoria, dá entendimento, ele que revela o profundo e o escondido. Então, veja, quem tem o poder sobre os mistérios, quem tem o poder sobre aquilo que está escondido, é o próprio Deus. O ser humano e nenhuma outra criatura tem esse poder, somente Deus, né? E veja, nele não tem trevas, então veja, não existe escuridão, né? Mas somente a luz. Então Deus é aquele que coloca em evidência, que torna claro todas as coisas, porque ele é a própria luz que irradia, né? E aí veja, aí ele vai falar sobre algo que é interessante, né? Ele diz assim: o Deus dos meus pais, a ti dou glórias, graças e louvor, desculpa, graças e louvor, porque me deste sabedoria e força, e agora me revelaste o que te pedimos. Então veja, ele reconhece que não só que, vamos dizer assim, que aquilo que Deus responde, não responde somente a Daniel, mas porque houve o quê? Um clamor de quem? Dele e dos seus amigos. Então não foi somente um clamor individual, mas é um clamor coletivo. E ele considera esse clamor coletivo. E isso é interessante da gente pontuar. Primeiro, porque a cosmovisão, ela, vamos dizer assim, ela é também algo que é transmitido, né? E a gente percebe isso bem quando ele diz o Deus dos meus pais. Então, veja, ele conheceu acerca de Deus a partir dos pais. Então, veja, os pais são muito importantes, né? Nesse processo de, vamos dizer assim, de ensinar sobre essa cosmovisão. E não apenas isso, olha só o que ele vai dizer. Olha, Deus revela diante daquilo que nós pedimos a Ele, e se isso for resultar na sua glória. Então, veja, não é na minha glória, do Daniel, mas é na glória de Deus, né? Então, existe nessa história algo muito mais, vamos dizer assim, mais profundo, que é o seguinte: era necessário que o rei Nabucodonosor reconhecesse quem era Deus, que ele conhecesse o verdadeiro Deus, né? Então, tudo isso acontece para que Deus possa, né, se fazer conhecido a essa nação. E aí a gente vai ver que quando ele vai falar com o rei, ele, ele utiliza a mesma frase dos astrólogos. Olha, nenhum homem é capaz de fazer isso. Nenhum homem. O que o Senhor está pedindo, que é revelar o seu sonho. Mas, aí tem um mais, né? Que é a condição. Mas existe um Deus que pode. Então, veja, diante disso, né, a primeira coisa que a gente tem que, vamos dizer assim, aprender é que nós temos que reconhecer quem Deus é. E não apenas isso, reconhecer, né, que dentro da cosmovisão bíblica, Deus tem o domínio, tem o governo, tem a soberania e tem autoridade sobre todas as coisas. Por isso que a cosmovisão bíblica é uma cosmovisão completa. E por que ela é completa? Porque ela dá respostas certas, seguras, sobre quem é esse Deus.
mais uma questão, né? A cosmovisão não tem a ver com você nem comigo, mas tem a ver com esse, vamos dizer assim, com essa autoridade de quem Deus é, ou seja, com a revelação de quem Deus é. Né? A cosmovisão cristã bíblica, ela oportuniza esse conhecimento de Deus, ou seja, de quem Deus de fato é. Então, ela não está, vamos dizer assim, limitada, né, àquilo que eu penso sobre Deus, mas o Deus que se revela, que é muito diferente. Então, é o Deus que se revela, o Deus que quer se revelar, e não o Deus, entendeu, que eu, na minha cabeça, crio, constituo. Não é isso, né? Isso é limitação, isso é finitude. Por isso que Kuyper vai dizer mais uma vez, né? Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano, sobretudo, não clame, é meu. Então, o que a gente compreende é que tudo pertence a Deus, tudo é proveniente de Deus. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa dependência. É por isso que, veja, Daniel reconhecia, né, esse princípio claramente, antes, inclusive, de Kuyper. Então, quando a gente vai ler, né, essa declaração, esse hino de adoração a Deus, né, a gente percebe exatamente a presença desses atributos de Deus. Então, o Deus soberano, o Deus que deve ser exaltado por todos os, vamos dizer assim, por todas as línguas, nações, etnias, não é? O Deus que tem sabedoria, que tem poder, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, o Deus que tem, vamos dizer assim, todo conhecimento e que ele revela aquilo que ele quer revelar. Por quê? Porque faz parte da sua soberania, é da sua decisão fazer ou não fazer. Então, veja, quando nós estamos inseridos na cosmovisão bíblica, né, a gente, na verdade, pode confiar num Deus, porque ele não muda. Olha só que interessante, né? Ele é o que é, ele não muda a sua essência. Então, a gente não encontra nele nenhuma variação. Ele é e sempre será esse Deus, né? Esse Deus que quer e que busca relacionamento com esse ser humano. Então, quando eu leio, né, sobre cosmovisões, e principalmente quando eu leio sobre cosmovisão bíblica, né, a gente percebe o seguinte, né? Antes mesmo desse conceito ser trabalhado, né, ordinarmente, ele já era trabalhado antes, né, nas declarações daqueles que conheceram com profundidade essa ação de Deus. Como eu disse, é uma questão de atitude, ou seja, da gente querer ou não confiar nesse Deus. Então a gente vai ver o seguinte, que na cosmovisão babilônica, né, nem os reis, nem os magos, ou os astrólogos, os adivinhos, eles reconheciam a soberania de Deus. Eles não sabiam quem era esse Deus. Eles não tinham noção, né, da grandeza desse Deus. Mas eles confiavam em quê? Eles confiavam na sua capacidade humana. E confiar na capacidade humana é uma falha muito grande. Por quê? Porque a gente é finito. E a gente não tem o domínio, a gente não tem autoridade, a gente não tem o governo sobre tudo e sobre todas as coisas. Muito pelo contrário, né? A gente, na verdade, tem um domínio, nem domínio a gente tem, né? A gente tem um conhecimento bem restrito sobre, inclusive, sobre a vida. Tanto é assim, né, que a gente sempre vai procurar o quê? A gente vai procurar as estabilidades. Veja, a partir, né, da ação, da atitude de Daniel, você tem algumas questões que são basilares. Primeiro, a gente tem, né, o impedimento da morte de pessoas, né, e você também tem o impedimento
vamos dizer assim, de uma ação cruel do rei e injusta do rei, porque ele sabia que o ser humano não conseguiria, né, vamos dizer assim, decifrar o seu sonho. Ele sabia disso, ele reconhecia isso, né? E isso já nos indica que quando a gente aceita ser instrumento de Deus, a gente pode evitar algumas catástrofes, né? E a gente vai evitar essas catástrofes por permissão de Deus, porque é Deus que vai nos utilizar enquanto instrumentos. Não é porque a gente é melhor do que o outro, não é porque a gente tem conhecimento melhor ou mais do que o outro, não é porque a gente é importante, nada disso, mas é que a gente reconhece que nós somos dependentes de um Deus que age diante do nosso clamor. E essa resposta a gente já sabe. Ela pode ser sim, né? Ela pode ser rápida, ou ela pode ser demorada, ou ela pode, vamos dizer assim, ser negativa. Por quê? Porque a gente tem que confiar naquilo que Deus responde, naquilo que Deus tem para cada situação. Então, nem sempre, né, as respostas vão ser positivas, mas eu mesmo assim tenho que continuar confiando que Deus exerce soberania, ou seja, que Deus é soberano, que Deus exerce autoridade, que Deus tem um governo sobre tudo e sobre todos. Outra coisa, né? A história mostra muito clara a presença de um Deus de um Deus provedor, né? De um Deus que vem ao socorro daqueles que clamam. E ainda mais, né? Revela também os atributos de Deus. A partir da história, a gente pode ver, né? Que Deus se manifesta. Então, não é um Deus distante de nós, mas é um Deus que se apresenta. É o Deus que se apresenta enquanto eu sou, enquanto aquele que tem domínio sobre a vida. E se ele tem um domínio sobre a vida, ele de fato é um Deus, vamos dizer assim, que exerce não apenas a soberania, mas que exerce a sua autoridade e que pode fazer coisas que a gente não está esperando e também não tem a capacidade para, vamos dizer assim, para fazer. Então, a gente vai ver o seguinte, vou interromper aqui, eu estou chegando ao fim, né? E eu vou perguntar para vocês, né, se no decorrer da narrativa, e essa vamos dizer assim, essa vai ser a tarefa de vocês, né, para a semana que vem. Vocês vão ler de 2 a 39 a 317 e vocês vão ver se houve mudança depois dessa, vamos assim, depois dessa revelação, se houve mudança ou não na cosmovisão babilônica. Será que houve mudança nessa cosmovisão babilônica? Então, a gente vai perceber que não houve, ou que houve essa mudança. Então, vocês vão ter que perceber essa questão, tá? Mais uma outra pergunta que eu vou fazer será que, mesmo Deus dando evidências, né, do seu poder, da sua autoridade, do seu governo, mesmo assim, será que as pessoas mudam a sua mentalidade? O que é determinante para que as pessoas mudem ou não a sua cosmovisão? Então, diante disso, a gente tem essa pergunta que vai nortear, né, a nossa aula da semana que vem. Será que, mesmo ou diante de tantas evidências, de tantas sinalizações, houve mudança da cosmovisão ou as pessoas, elas continuam presas às suas crenças, ao seu sistema de crenças? Bom, essa é a aula, né, que foi preparada, né, para vocês hoje.
ela, na verdade, versa, né, sobre esse processo, vamos dizer assim, de confronto das cosmovisões e também da atitude que as pessoas têm, né, a partir da cosmovisão que defende. E essa atitude, ela vai ser determinante, né, dos seus posicionamentos. E não apenas isso, né, também das suas decisões diante dos desafios, diante das incertezas, diante das instabilidades. Mais uma vez, né, eu agradeço, né, a participação de vocês. Mais uma vez, eu agradeço, né, por a gente estar aqui, né, tentando entender o alcance dessa cosmovisão e como essa cosmovisão, a nossa cosmovisão bíblica, ela de fato é uma cosmovisão que nos dá certeza de quem Deus é e certeza que nós temos uma missão que foi confiada pelo próprio Deus. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Vamos orar para encerrar? Deus, nós queremos entregar estas vidas, Senhor, em tuas mãos. Queremos, ó Pai, mais uma vez declarar que nós confiamos em Ti, nós confiamos, ó Pai, que Tu exerce toda autoridade sobre tudo e todos. Muito obrigada, Senhor, porque Tu nos revelaste quem Tu és. A partir, Senhor, da Tua revelação, nós podemos Te conhecer e saber que Tu age sempre em nosso favor. É no Teu nome, Senhor, que nós oramos. Amém. Vou interromper a gravação